né? Todo mundo que passa aqui fala Célio, 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 Célio. O que é esse Célio? Célio, vem aqui falar pra gente. Uma salva de palmas pra Célio Turino. Ele vai falar sobre pensar, sentir e o agir da cultura viva. Bom dia. Enfim, o que eu tenho que dizer? Primeiro eu quero fazer assim com muita sinceridade, assim, uma reverência a todas vocês, a equipe que organizou aqui, na pessoa do Marcelo e de todas as pessoas que organizaram a atividade, também a vocês aqui presentes. Então, bom dia novamente. Na década passada eu acabei tendo a oportunidade assim de levar essa ideia da cultura viva por vários outros lugares, não é? Principalmente pela América Latina. Então hoje tem ponto de cultura aí em muitos lugares, do México até a Terra do Fogo, até na Indonésia inclusive. Os próximos encontros vale a pena chamá-los também. É mais perto aqui, né? Tá bom, senão vocês vão ficar chateados comigo. Viajando, né? O grosso dessas viagens eu fiz com Silvana, minha companheira, que sempre me acompanha. Todas essas viagens foram dezenas, muitas dezenas. E tem algo que chama muito a minha atenção, que é o deserto do Atacama. E lá no deserto do Atacama é um dos lugares mais áridos e secos do mundo. Não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer. E não cai uma gota de chuva. Se vê o céu límpido, os maiores telescópios do mundo estão lá, inclusive. E é tudo uma secura, não é? Mas de repente, com o fenômeno do El Niño, em alguns momentos, chove. E o que acontece é uma magia. É o chamado deserto florido. Imaginem um deserto florido, as flores são multicoloridas, tem todas as cores do mundo. São essas sementes em dormência que elas ficam guardadas ali no subsolo da terra, daquela terra árida do deserto, e elas permanecem vivas por décadas, porque às vezes o deserto florido ele leva mais de uma década para florir, e depois que ele florir, ele volta a ser deserto. São poucos meses em que isso acontece. Então ver vocês aqui presentes nesse encontro e esse tempo todo, não é? Esses anos todos, em tantos golpes, tantas dificuldades que houve, e tudo sendo havendo essa resistência, essa abertura, esse compromisso, né? Eu diria que vocês são a prova viva de que o deserto florido, ele consegue florir no deserto, né? E por isso mesmo eu me lembrei disso nesse encontro, né? Eu não sei bem qual a pretensão do Marcelo, de quem me convidou, para que eu falasse algumas palavras para vocês, né? Até quando o Marcelo me procurou, ele perguntou se eu ainda tinha exemplares do livro Ponto de Cultura, o Brasil de Baixo para Cima. Eu tinha, foram lá em casa, pegaram, estão todos aqui. Esse livro eu escrevi quando fazia as viagens pelo Brasil, quando secretário. Escrevi, basicamente um livro escrito em hotel e em aeroporto. Quase todo ele, depois teve a revisão, mas quase todos os capítulos foram escritos assim, a quente mesmo, naquilo que eu ia observando, e aí fui intercalando teoria com as histórias, né? Nesse período foi quando eu reencontrei o meu amor, né? Que era tempo de faculdade, nós entramos juntos na Unicamp, eu fazia história, ela engenharia. E
Silvana, com a mente mais de engenheira, ela perguntava para mim o que é um ponto de cultura, né? Eu dizia para ela, né? É um conceito, não é? É um conceito. Ponto de cultura não é um prédio, ponto de cultura não é uma estrutura. Ele é um sentir, é um pensar e é um agir. E isso se faz dessa forma. Então, quando alguém pede para que eu diga o que é um ponto de cultura, eu respondo, e hoje, sobretudo, um ponto de cultura são vocês, é o que vocês fazem. Essa potência da vida que ela teima em sobreviver, ela teima em resistir. Meu papel, eu sei também, não estou querendo aqui ficar com uma falsa humildade, eu sei que tive um papel enquanto alguém que pôde observar esses processos de vida nas comunidades e, a partir dessa observação, pude transformar isso em teoria, em conceitos, em gestão também, porque não foi fácil. A gestão do Cultura Viva foi muito difícil e ela é bastante inovadora. Então esse foi o meu papel e eu sigo fazendo isso, né? Tentando refletir, pensar sobre processos, né? Aqui tem, o Marcelo recuperou aquele painel, ali tem alguns desenhos da Cultura Viva. Vejam, é uma política pública que surge a partir de conceitos de cultura, que surge a partir de conceitos da matemática e da biologia. Ponto de cultura é matemática, é um conceito, ponto. E daí o Arquimedes, dê-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Que se combina com a cultura viva, que é a biologia. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, é ponto ou é cultura viva? É ponto e cultura viva. É o contém e o está contido. Acho que quando eu fiz o primário, a gente aprendia no primário. Não sei hoje onde se aprende o mínimo denominador comum, o máximo denominador comum, o contém e o está contido. E essas geometrias todas da vida. É isso. O processo ele foi se desenvolvendo também por uma observação da matemática da vida. Talvez vocês já tenham ouvido falar de uma sequência matemática que é a partir da observação dos movimentos da natureza, das espirais, dos girassóis, das espirais do universo também. Ele foi inclusive sistematizado a partir da observação da procriação dos coelhos. Isso por um pensador, um pensador da Idade Média, ali não havia distinção de matemático, filósofo e tudo mais, conhecido como Fibonacci. Mas não foi ele que sistematizou isso também, que iniciou isso. Esse pensamento vem de muito antes. Foi uma sequência. É uma sequência da progressão em espiral do mundo. Ela é assim. Você vai sempre somando um numeral ao numeral anterior, que é essa relação que a gente tem que fazer com os processos de ancestralidade, mas de vínculo com a raiz. É mais que ancestralidade, são culturas de raiz. Então, como se faz na sequência? 0 mais 1 igual a 1. Aí, se dá uma segunda volta. 1 mais 1 igual a 2. Terceira volta, você soma o 2 mais 1 igual a 3, você acrescenta. Agora que vocês vejam, teve um pequeno movimento que é quase imperceptível, ele é pequeno, depois ele volta, daí ele dá um outro movimento, 3, ele soma com o numeral anterior, que é o 2, aí já dá um salto, 5. O 5 soma com o 3, 8. 8 soma com 5, 13. 13 soma com 8. Entenderam? Vai fazendo esse movimento aqui. Vai e volta. Vai e volta. 13 com 8, 21. E assim vai. Essa
Essa sequência, como eu disse, ela está presente em vários processos da vida. Está presente também na geometria da cultura viva. Como também uma referência, aqui tem a logo, né, que são aquelas figuras humanas estilizadas que entrelaçam, né? Aquilo também foi uma inspiração. Quando eu fui falar com o designer, eu pensei, olhe para o homem vitruviano, que é do Da Vinci, que não teve um grande significado na Renascença, porque nem foi visto, foi descoberto só em 1700 e pouco. Mas o homem vitruviano é uma equação que também foi apresentada por um arquiteto romano há 2000 anos, Vitrúvio, em que ele deu as medidas das coisas. E as medidas das coisas eram a medida do humano, a partir de processos de proporção. Braço, antebraço, quanto que compõe o tronco, cabeça. Por mais de 1000 anos, quase 1500 anos, sábios de toda a Idade Média tentaram decifrar essa equação. Quem decifrou foi o Leonardo da Vinci, em arte, e aí por isso o nome homem vitruviano. O Cultura Viva tem essa dimensão. Pode parecer assim, como que esse Sérgio chegou aqui e está falando dessas combinações matemáticas. Mas quando a gente estabelece um diálogo a partir da abstração, a gente consegue perceber que todos nós somos iguais. Vocês se importam se eu descer? A gente percebe que todos nós somos iguais. Eu fico mais próximo, eu prefiro. E somos iguais nessa diferença. Inclusive na teia de Brasília, o chamado era assim, iguais na diferença. E por quê? Porque a humanidade é uma só. Nós somos da raça humana. Nós nos constituímos desde que aqueles primeiros humanos decidiram sair da savana africana, foram para lá, foram para cá chegaram. A humanidade cara, tudo bem. Está lembrando da cidade em que eu nasci, lá de Indaiatuba. E é necessário a gente reencontrar esse sentido de humanidade. De humanidade plena. Humanidade que dá sentido às coisas. A palavra sentido vem da raiz indo-europeia, que é lá da região da Índia, Paquistão. Sente. Eu fico imaginando como que ela surgiu. Alguém assim, estava no meio do deserto, lá no Paquistão, é deserto também, olhava para aquelas montanhas lá do Himalaia, nevada, apontou o dedo e disse, sente. E aí o pessoal seguiu e atravessou montanha, atravessou deserto, e isso criou a matriz indo-europeia. Ou seja, sentido é direção, é confiança também. Então, quando eu disse aqui no começo que o ponto de cultura, né, a conversa com a Sil, que é um conceito, que é um sentido, esse sentido é essa direção. Mas é um sentido pensante, que a gente precisa estabelecer um processo de integração entre aquilo que é racional, aquilo que é natural, a partir das sensações humanas que nós temos, sentidos todos, olhar, escutar, tudo mais. A gente dá a volta, cata isso e reflete e vai reelaborando. Um pouco assim, aí o meu papel foi um pouco esse de tentar fazer isso, dar aquelas fórmulas, aquelas coisas ali, que normalmente a pessoa acha que é meio amalucado, mas não é não. É muito simples, e eu sei que é simples porque em todo lugar que eu vou, conversando com pessoas como vocês, as pessoas entendem. Quem não entende é quem se separou. Quem separou o coração da cabeça.
A cultura europeia, ela foi educando, e não é toda a cultura europeia, é a cultura da modernidade, de 1500 para cá. Ela foi educando as pessoas a separarem a linguagem do coração com a linguagem da cabeça. Tem até o Descartes, né, aquele filósofo, penso, logo existo. Mas o pensar é resultado de um corpo que sente. Quando a gente toma decisões, a gente toma essas decisões por uma pulsação, uma nervura geral. Com os povos de raiz, ancestralidade africana, ameríndios, povos europeus. Certo dia eu estava com um rapaz austríaco, loiro, total, de olho azul, e ele me disse: eu sou indígena. Ah, sim? Sim. Você veio de onde? Eu sou indígena da Áustria, porque eu sou celta, sou indígena dos Alpes. Então, em todos os lugares, há esse sentido que une pensamento e razão. Mas quando a gente une pensamento e razão só, não adianta, porque é necessário, além de interpretar, de sentir e de interpretar o mundo, é necessário transformar o mundo. Transformar o mundo pressupõe incorporar um outro verbo para compor um verbo tríptico, que é o sentir, o pensar e o agir. Nessas caminhadas todas que eu fui fazendo, eu acabei tendo proximidade com o Papa Francisco. Ele conheceu, gostou muito dos pontos de cultura, me convidou para ir algumas vezes no Vaticano, fazer algumas conferências, né? E aí um pouco o que eu sentia que estava acontecendo, porque eu viajava muito aí pela América Latina, eu vi isso sintetizado numa fala dele, quando ele disse: é preciso, o que vocês fazem é unir a linguagem do coração, da cabeça e das mãos. Quando eu diria que a combinação ponto de cultura, cultura viva, é um ponto de harmonização para harmonizar. Harmonizar não significa colocar tudo igual, um subordinado ao outro. Quem é de música sabe disso. Para harmonizar você tem as dissonâncias também. Mas é você colocar numa harmonia essas linguagens do coração, da cabeça e das mãos. Quando se coloca se consegue essa harmonia, diria que ainda não se conseguiu, nem aqui com vocês e nem no mundo, porque se fosse, nós não estaríamos no meio desse colapso climático, e que é civilizatório. Ele não é climático, ele não é do clima, é do modelo de civilização escolhido. Então nós não harmonizamos isso. Mas quando houver essa harmonização, nós vamos encontrar a biopotência. O que é a biopotência? É a potência da vida. Vejam que desde a primeira formulação do Cultura Viva, até no edital está lá, potencializar as energias criadoras do povo nas comunidades. Isso pode parecer algo simples. Não é, porque não é assim que se pratica. Sempre quando se pensa em políticas públicas, o recorte é feito a partir do critério da carência, da falta, daquilo que não se tem. Quando se faz isso, se estabelece um processo de sujeição e de subordinação com o outro. O outro, inclusive, aceita essa situação. Exemplo: quantas vezes, talvez o pessoal que esteve nos pontos de cultura da primeira leva, não ouviram que eles estavam errados, que eles não sabiam prestar contas, que eles não sabiam apresentar as planilhas certas para o governo? Isso é uma mentira absoluta.
Estado é que não sabe olhar, não sabe sentir, não sabe pensar, não sabe agir em relação ao seu povo. Não é o Estado brasileiro, é o Estado no mundo afora. O que se deveria fazer nesse processo? E o Cultura Viva também, com essas dificuldades, também foi um aprendizado. É mudar o Estado. Por quê? Porque o que é o Estado? Antigamente, olha lá, era o faraó, ou era o guerreiro mais forte, ou era o rei, ou era sei lá o quê. O Estado é uma abstração que foi construído ao longo desse processo civilizatório aí de 5.000 anos. Bom, essa abstração, ela não serve à sociedade da forma com que está organizada. Ela tem que ser modificada. Mas para ser modificada, é preciso ativar a biopotência. Pois bem, não ativamos, porque somos disciplinados pelo biopoder. Agora eu voltei às minhas raízes caipiras mesmo. Eu gostava de perder o sotaque. Eu estou voltando, agora estou morando em Vinhedo. Biopoder foi orgulhosamente num legítimo indaiatubano campineiro. E o biopoder é a disciplinarização dos processos de vida que vem por cima, pelo alto. E o que o biopoder gera? Ele gera a necropolítica, que é a política da morte, e que a gente aceita. A gente vai. Até aquele bezerro que nasce cheio de cuidados, e que ele é retirado da mãe, para ir para um lugar à parte, e vai receber vacina, e vai receber hormônio, e vai receber todo tipo de bio, qualquer coisa, para crescer. Aquele bezerro, quando cresceu cheio de cuidados. Para onde ele vai? Ele vai para o matadouro, para o batedouro. Vai ser o único momento da vida dele em que ele vai sair daquele espacinho fechado. Ele pensa que vai poder abrir as pernas, ele pensa que vai poder abrir as patas, e o que ocorre é que quando ele está entrando no abatedouro, ele fica estatelado no chão. Por quê? Porque ele sabe que ele vai morrer, porque ele vai ser abatido. A humanidade se coloca na mesma condição de sujeição, de subordinação. Porque tanto se diz, vocês estão errados, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, que a gente acredita. O principal ponto que eu penso que devia ser percebido na cultura viva é esse, de se conseguir alinhar, ativar a biopotência a partir de processos de autonomia e de protagonismo sociocultural. Quando se ativa isso, aí a gente tem isso aqui. Onde nós estamos. Eu me lembro, eu vim aqui, eu conheci o Rudá Andrade, que foi quem pensou a oficina Oswald de Andrade, é o filho da Pagu e do Oswald. Ele pensou esse espaço, isso nos anos 80, eu vim aqui. Na época eu era antes de ser secretário de Cultura em Campinas. Mas vejam, vocês estão ocupando esse espaço. Quando nós fizemos todas as teias até 2010, aquelas que nós fizemos, sempre houve esse desejo simbólico de ocupação dos espaços. Tinha que ser na Bienal de São Paulo, não podia ser em outro lugar, porque o povo entra pela porta da frente, não pela porta dos fundos. Aí foi ser em Minas. Eu tinha negociado, até uma ótima secretária lá, Eleonora, ela tinha visto lá o Palácio das Artes, o principal espaço de arte e cultura para receber os pontos de cultura. Surgiu uma necessidade de mudar a agenda e a gente ia para um centro de convenções, muito bacana e tal. Falei, não, cancela a teia. 15 dias. 15 dias antes, a gente tinha 1.000 e tantas pessoas, passagem, tudo, mas não vai ter a teia. Tem que ser no Palácio das Artes. Tem que ser na terceira teia. Tem que ser lá na esplanada dos ministérios.
A quarta teia, lá em Fortaleza, tem que ser no Dragão do Mar. Por quê? Porque fazer no Dragão do Mar é falar do Chico da Matilde, é falar da potência daquele jangadeiro que se recusou a transferir escravizados para os navios. Por quê? Porque antes desse processo do Chico da Matilde, houve uma grande seca lá no Ceará, e os grandes senhores fazendeiros tinham como único bem para vender os seus escravizados. E aí, naquele período, década de 80, né, do século XIX, já não havia mais a vinda dos escravizados da África aqui para o sul, sobretudo São Paulo. Então, o grande mercado era saindo do Ceará. Mas o Ceará não tem porto profundo, água profunda no litoral. Então, por isso que é necessária a jangada para transportar. E os jangadeiros, eu considero isso assim de uma metáfora da pura biopotência. Por quê? Porque é o jangadeiro, aquele homem que se atira no mar com uma vela, uns troncos, e ele consegue resistir. E eles disseram: não se vende pessoas no estado do Ceará. E o Ceará foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão, muito antes do 13 de maio de 1888. Por isso que teve que ser feito lá, no Dragão do Mar. O Dragão do Mar foi o José do Patrocínio que deu esse epíteto, né, para esse jangadeiro, que veio de Fortaleza até o Rio de Janeiro para defender o abolicionismo. Ele era recepcionado em todos os portos do Brasil. Olha que movimento social bacana. Não tinha internet, não tinha um monte de coisa. Ele fez isso, era ovacionado nos lugares que chegava. Então, todo esse processo da cultura viva, ele tem essa dimensão simbólica. E essa dimensão simbólica, como ela é baseada no sentir, pensar, agir, ela tem que ter esse encontro do racional com o emocional, das sensações, o encantamento, o jogo, a brincadeira infantil, as folias. Assim nós aprendemos. Quando a gente junta mão com mão. Eu vejo às vezes o pessoal usa de uma forma pejorativa: vocês são cirandeiros. Que bom, eu sou cirandeiro. E a ciranda é o movimento das ondas do mar. Nós trouxemos a Lia de Itamaracá, na primeira teia, aí ela fez uma proposta de ponto de cultura. Ela era merendeira, e ela não era mais reconhecida em 2004. Ela voltou a ser essa figura nacional a partir da teia, acontecido na Bienal de São Paulo em 2006. E assim sucessivamente. Vendo nesses 20 anos, e já indo para finalizar, nem sei se vocês queriam que eu falasse. Parece, né? Uma coisa bem assim, vai até aí. O que a cultura viva ofereceu? Primeiro, a demonstração real, prática, que o real é isso aqui, e o real ele existe. De que nas comunidades, as pessoas de raiz, as pessoas que se vinculam em vários processos, não é só de uma ou outra ancestralidade, todas, elas criam e transformam. Outro elemento é esse, de se pensar os processos de vida a partir da lógica da potência e não da carência. Há 2 anos atrás eu vi um comercial que falava: a favela não é carente, a favela é potente. Aquilo para mim foi um prêmio. Eu recebi ali em casa, vendo televisão, porque essa formulação é que deu sentido para a cultura viva. As comunidades são potentes, não carentes. Volto a repetir. Griot. Essa palavra não existia, não era conhecida em 2004. No máximo se empregava como griot, afrancesado, e sem saber exatamente a origem.
Foi a partir de um ponto de cultura, no processo já de seleção dos primeiros, que eu percebia que tinha que ter uma lacuna. A gente estava com uma lacuna, que era essa dimensão da tradição, porque a gente trabalhava com cultura digital, relação ponto de cultura escola, com escola viva, com agente cultura viva e o ponto de cultura, as 4 primeiras ações. Aí tinha que ter algo para tradição. Aí veio um projeto de ponto de cultura que era grãos de luz e griot. Eu comecei a conversar, explica melhor isso aqui. Daí surgiu a ação griot. Hoje se fala sobre os griots 20 anos depois. É um conceito que se espraiou exatamente pela cultura viva. E o sentido da palavra? Que às vezes se fala, são as bibliotecas vivas, são os contadores de história, a transmissão da cultura pela oralidade, com matriz africana, né? Essa é uma origem que tem uma história e uma historicidade. Já vou terminando, Marcelo. O Marcelo é de ouvido já que a gente conversa. Aliás, parabéns pela sua história. Essa história, de onde vem a palavra? Primeiro, os griots não são de toda a África, é da África Ocidental, quando a África faz aqui, Golfo da Guiné, Mali, Rio Níger, que faz um arco assim, então é essa parte. Estão vendo, né? A África aqui. Bom, então ela está aqui. Vários povos têm diversas palavras para esses sábios. Djelim, Bamako, que é do Mali, enfim, tem várias palavras. Aí os estudantes africanos na África, no começo do século XX, quiseram criar uma palavra para unificar esse sentido. Eles fizeram isso, inclusive, estudando na França. Griot vem de gritador. E o que é o gritador? Gritador. E do português, não é francês, é do português, gritador. Por quê? Porque no processo de escravização, os escravizadores, eles faziam o quê? Eles colocavam os vários povos por semanas nos portos para aguardarem serem transportados para um outro continente, um mundo totalmente... Não sabia o que encontrar ali, todo aquele povo acorrentado, misturava povo, que falavam idiomas diferentes, que muitas vezes não eram da mesma... não tinha uma relação pacífica entre eles. Quem conseguia adentrar junto a esses povos? Uns homens, umas roupas estranhas, mulheres também, umas roupas estranhas, umas tranças no cabelo, com arranjo no cabelo estranho, com uns instrumentos musicais estranhos, falando um idioma estranho. Estranho para o escravizador, né? Para o que está ali, né? E eles gritavam, e gritavam, e gritavam. Gritavam o quê? Não se esqueçam das suas raízes, não se esqueçam das suas culturas. Foi isso que fez com que esse povo pudesse atravessar o Atlântico acorrentado, muitos deles sendo jogados ao mar, vindo com trapo apenas, e viesse com toda a riqueza da cultura, para essa mensagem do griot. Esse grito está presente no grito do samba, está presente no grito da capoeira. Às vezes a gente fala, o grito, né, para começar, é o grito dos griots, que ecoa de lá. Pois bem, esse sentido foi sendo espraiado pela cultura viva. E de repente eu estava em Jales, no finalzinho do período que eu estava no governo, e eu encontrei lá uns japoneses tocando taiko, e eles disseram para mim, eu sou o griot. Aquilo foi a glória, porque aí a gente consegue transformar o que é particular no universal. O que é que a sociedade ocidental fez, ou europeia, né? Fez ao longo de séculos? Ela transformou o particular dela no universal geral, mas por um processo de imposição. Toda cultura tem o seu particular, que é universal, como o griot. Quando isso acontece, a gente consegue estabelecer uma relação mais equilibrada. E assim, uma série de outros conceitos. Serei bem breve, realmente, encerrando.
Cultura digital. O Brasil foi vanguarda mundial em cultura digital na primeira década do século XX, em software livre. Nós distribuímos os estúdios multimídia para gravar vídeo, CD, cursos de... Eu vi aqui um colega lá de Taubaté que fez até, contratamos um curso no Darcy Ribeiro, mandar pessoal de ponto de cultura fazer audiovisual, oficinas com indígenas, meta-reciclagem, até antena de Wi-Fi com lata de leite em pó foi feita. Onde? Em quilombo, em favela, em aldeia indígena. A rede de cineastas indígenas, hoje que é tão potente, foi potencializado naquele momento. Havia um que era o vídeo nas aldeias, mas fazia um ritmo. Quando incorporou com cultura viva, aí deu o salto. Bom, para distribuir o estúdio multimídia, para se gravar vídeo, de gravar áudio, nós queríamos que fosse em software livre. A gente distribuía equipamento, mas não havia programa de software livre para áudio e vídeo. Também não íamos distribuir pirata, que era governo, e nem era a nossa intenção. O que houve? Houve uma rede de pessoas no mundo todo que nós nem sabemos o nome delas, hackers da Nova Zelândia, do Brasil, da Argentina, de qualquer lugar, que viram o que estava acontecendo no Brasil e se somaram e desenvolveram esses softwares. Isso é uma conquista intangível da cultura viva. Assim como outras. Aí vem pontinho de cultura, dimensão do lúdico, a interação estética, porque ponto de cultura não é só o ponto de cultura, não é só a transferência de recursos para uma entidade de base comunitária. Isso se faz. Tem que fazer, tem que repassar o dinheiro adequadamente. O cálculo, eu que fiz o cálculo do valor em 2004, era de R$5.000 por mês para uma organização comunitária, mas isso há 20 anos atrás, 60 mil por ano. Hoje seria mais ou menos entre 120 e 150 mil, para ser o que nós vamos lá. E que nós começamos com uma verba que era de R$5 milhões. E começamos. Por quê? Porque a gente aplicou esse negócio aqui. Pulamos assim, em 6 meses a gente já subiu para 67 milhões e foi para. Bom, tem ordem já para encerrar. Essa dimensão toda, dessas criações, elas incorporam um outro processo. Houve interações estéticas com artistas profissionais, porque é necessário ter essa dimensão também. Aquele artista que faz o trabalho mais individualmente. Ele ganha quando ele se aproxima da comunidade, a comunidade ganha com ele. Nós temos interações estéticas, inclusive com o Reino Unido. Mandamos 15 pontos de cultura para lá. Vieram artistas de lá para cá. Agora, o que sobra nisso e que é o fundamental com a cultura viva e o ponto de cultura? Um ponto de cultura só se realiza quando se articula em rede. Se articular em rede significa todos dizerem, somos iguais e somos diferentes. É muito importante que os pontos recebam o mesmo valor, não tenha distinção entre eles. Se eu tivesse mais tempo, eu explicaria por quê. É muito importante uma última coisa: universalidade. Não é o governo que diz que você é ponto de cultura. É a comunidade que tem que dizer. Não é um processo de seleção e competição. Notem que às vezes a gente vai entrando nos sistemas e as coisas são tão fortes que elas nos levam a nos disciplinarmos para elas. Isso é o biopoder, viu? Pois bem, a gente fica achando que agora o único caminho, o bom caminho é do edital, da disputa. Eu que não sei fazer o projeto, eu faço curso para aprender a escrever projeto. E de repente os projetos vêm todos iguais, sabe? Que empobrecimento! E a gente fica num processo de competição. Transfere o destino da nossa comunidade, o destino dos nossos sonhos, dos nossos desejos, para alguém que a gente nem conhece. Por isso é importante que se apresente propostas e ações que garantam que todo mundo vai ser
ponto de cultura. E se distribui o dinheiro. O dinheiro aparece. Por que ele aparece? Porque a gente foi disciplinado a pensar a partir da lógica da escassez. Mas cultura viva é cultura mais natureza igual a cultura viva. A natureza é abundante. Quando nós nos colocamos nesse fluxo de vida que é espiralado, nem é circular, é espiralado, vai e volta, tal, a gente consegue abrir um portal da abundância. Para quê? Última frase. Para fazer a revolução. E a revolução é necessária. E quando eu estou falando revolução, é revolução mesmo. É revolução que não se submeta a esses poderes podres, que não se submeta a uma situação em que minorias e minorias, cada vez mais minoritárias, matem o sonho de todo mundo, matem literalmente crianças nas favelas, destruam futuros, destruam escolas, destruam favelas. Isso é que não pode ocorrer. Matem história, matem passado, matem conhecimento, matem o clima. E a única coisa que esse sistema, que precisa ser alterado, e só será alterado por uma revolução. Olha só, onde eu estou ouvindo falar, e quero dizer isso porque isso é cultura viva. Esse sistema precisa ser colocado no devido lugar, porque a única coisa que ele oferece para o povo é merda. A única coisa que ele oferece para o povo é destruição, é infelicidade. Vejam o que está acontecendo lá em Porto Alegre. Vejam o que está acontecendo no Sul. Vejam o que vai acontecer com cada um de nós. Porque o clima não tem limite. Mas o clima, quando afeta desigualmente as pessoas. E a gente sabe quem é mais afetado. Agora, é isso que nós queremos para o nosso futuro? É isso que nós queremos para os nossos netos? Que raça nós somos? E aqui eu estou falando de raça humana. Que raça nós somos que nós roubamos o futuro das nossas crianças? Toda espécie viva nesse planeta nasce com um instinto. É o instinto da preservação da espécie. Até esse instinto nos foi roubado. Ele só poderá ser recuperado se a gente tiver a sabedoria, a bondade, a generosidade. Porque sem generosidade não se faz nada. Com mesquinhez não se faz. A gente tem que ter a generosidade, a sabedoria e a coragem para a gente transformar esse mundo. E ele tem que ser já. Por quê? Porque agora nós estamos vivendo uma época de urgência histórica. Agora, esse ambiente de colapso, veja o que está ocorrendo em Gaza. E a gente é incapaz de levantar uma palavra. Quando vem aquelas crianças estilhaçadas, e achamos normal isso? Não é normal. Não é normal jogar bomba na casa das pessoas. Não é normal uma criança morrer com bala perdida. Até porque não existe bala perdida. Toda bala, quando ela é tirada, ela tem um destino. Ela mata uma criança. Ela mata um futuro. Ela destrói uma comunidade. Não é normal permitir isso. Cultura viva, eu queria dizer que é também ter esse sentido de que é preciso fazer a revolução. E para já. Muito obrigada, Célio. Muito obrigada.